Estamos aqui com a Benedita em uma entrevista ao Pirapemas.com. A Benedita é a sobrevivente que estava no veículo que capotou na tarde de quarta-feira, na BR-135, próximo à cidade de Bacabeira. Com ela estava aí o empresário Gerson Henrique, que não sobreviveu a esse grave acidente, e ela vai relatar aqui ao Pirapemas.com como foi realmente esse grave acidente. Meu nome é Benedita Batista Nascimento, tenho 27 anos. Estava acompanhando o Gerson Henrique, conhecido como Pichola. Umas 2h30 mais ou menos, a gente estava na Coab, resolvendo umas coisas e de lá a gente veio. Ele tinha que estar 4h da tarde em Miranda para resolver umas coisas e normalmente ele gastava 1h30 mesmo a distância, né? Ele corria muito, ele sempre foi um motorista que ele sempre correu, mas com chuva não. Eu nunca tinha viajado com ele com tanta chuva e ele com tanta pressa. A gente veio e passamos, foi mais ou menos na metade do Campo de Peris, pista reta, não tinha nenhum veículo à nossa frente, não tinha nenhum buraco para ele poder desviar, não tinha, estava reto. Mas chovendo muito, ele estava mais de 100 e, pelo que pararam lá no velocímetro, estava mais ou menos uns 170 de velocidade, mas eu acho que não estava tudo isso não. Mas ele estava correndo bem. A gente estava conversando de boa, batendo papo assim com uma viagem inteira, a gente conversou muito. E do nada ele falou assim, eita porra! E foi no momento que a gente começou a escorregar no acostamento e caímos na ribanceira e começou a capotar várias vezes. De acordo com a polícia, foram 60 metros desde o início da escorregagem até onde parou o veículo. Ele não chegou a relatar nenhum problema com que ele tinha com o carro? Não, coisa? Porque o carro foi revisado, mais ou menos tem uns 20 dias que o carro foi revisado inteiro, que inclusive ele fez uma viagem longa para Belém. Ele tinha algum compromisso? Tinha compromisso às 4h da tarde, lá em Miranda. Ele precisava chegar. E aí ele falou, eita porra, e começou a virar. Quando parou, eu tipo assim, voltei a mim, eu não desmaiei, fiquei acordada o tempo inteiro. E eu saí, tirei o cinto e chamei ele já estava desacordado. Ele também estava com cinto, nós dois estávamos com cinto. Porque a Polícia Federal Rodoviária especular que ele estava sem cinto. Não, ele estava com cinto. Com cinto. Ele não sacou para fora, inclusive, depois que eu saí, o carro ficou ligado ainda. Na hora que eu consegui sair, já chegaram ajuda. Na hora que o carro... Com certeza alguém de trás viu. Tinha até um rapaz de Cantanhede que era conhecido dele, viu. E aí eu saí, eles mandaram todo mundo se afastar porque o carro estava ligado ainda. Inclusive, tinha um botijão de gás dentro do carro. Gás de ar-condicionado. Que até estava numa foto. Depois vocês viram. Uhum. E aí mandaram todo mundo se afastar. Se afaste que o carro pode explodir. Mas eles não sabiam que tinha gás lá dentro. Risco de ter perfurado, vazamento, essas coisas. Mas não aconteceu isso. E aí, uns minutinhos depois, o carro já parou de funcionar. Foi quando eles começaram a tentar arrombar a porta para poder retirar ele. Foram muitas tentativas, muita gente ajudando. Foi mais ou menos de 8 a 10 homens ajudando ele, enquanto eu aguardava desesperada. Mas eles me confortavam, tentavam me confortar, ele tá bem, então eles me enganaram, sabe? E eu fiquei muito tempo na chuva, quase com hipotermia lá, baixa temperatura, porque além de muita dor, no pescoço, na cabeça, no corpo inteiro, tava com muito frio, roupa molhada, e depois me levaram para dentro de um carro. Aí eu liguei para minha família para avisar que tinha acontecido um acidente. Meu celular, tudo perdeu, eu peguei o celular emprestado lá dentro do carro. E aí, enquanto eu tava lá, passou uma ambulância que ia para Najatuba, vazia. Ia voltando para Najatuba. E aí eu já desci e fui em direção à ambulância, eles me colocaram lá dentro, enquanto socorriam ele. No caso, os exames que foram constatados, que ele no caso, ele não passou mal. Na verdade, ele chegou a fraturar, foi? Sim, 3 costelas e uma delas perfurou o coração.
Foi a causa da morte, né? Causa da morte. E aí, eu fiquei dentro da ambulância. Foi quando eles trouxeram o corpo e falaram pra mim que ele não tinha resistido. Ele já estava mesmo sem pulso. Levaram a gente lá pro hospital. Inclusive ele tinha muito dinheiro na carteira. E ficaram com tudo lá no hospital. Inclusive o dinheiro sumiu da carteira dele. Dentro do hospital. Não sei se foi no hospital, não sei se foi na delegacia. Entendeu? E lá eles me examinaram, me aplicaram injeção para dor e me encaminharam para o Socorrão 1 e ele para o IML. Benedita, qual é a última lembrança que tu guarda assim, do momento assim? O último momento? Foram muitas conversas. A última palavra dele foi eita porra. A última palavra dele. Eu vinha conversando distraída. Não tava olhando pra ele assim, sabe? Estive conversando. Falou, eita porra. Aí foi quando eu olhei pra ver se ele ia conseguir controlar, mas ele não conseguiu, porque a gente vinha em alta velocidade e tava chovendo muito. No caso, ele perdeu o controle do carro? Perdeu o controle. Eu queria te falar também um pouco, Benedita, como era ele como um empresário, com os funcionários dele. Ele era um empresário que ele cumpria com os compromissos dele. E sempre gostava de ajudar os funcionários que trabalhavam com ele. Era uma pessoa assim justa com todos que ele trabalhava. Ele procurava sempre dar moral. Inclusive a gente estava conversando antes sobre, a gente conversou sobre tudo ontem. A gente tomou café junto, a gente almoçou junto com o filho dele, fomos deixar os filhos dele na escola, meio-dia, fizemos tudo. E foram muitas conversas. E ele falou pra mim ontem que ele gostava de ajudar quem trabalhava com ele. Ele como patrão, como amigo, que ele era mais amigo do que qualquer coisa. Qual a última lembrança que vai ficar agora? Ele é uma pessoa generosa. A minha referência de vida. Porque ele batalhava muito e ele tinha muitos sonhos, muitos planos. E um dos sonhos dele era dar uma condição, sempre foi dar uma condição boa para os filhos dele. E é o que eu vou continuar fazendo. Já foi feito, já conversou toda a família, tanto o atual esposo quanto o ex. Já foi conversado e foi conversado tudo normalmente, não vai sair ruim para ninguém. Obrigado, Benedita, tá? Pela Obrigada. entrevista e só tenho a agradecer.